vamos para a palavra de Deus e nesta manhã eu quero, juntamente com você, meditar sobre um tema técnico da salvação. Não é técnico da seleção, é técnico da salvação, ok? Porque se fosse o técnico da seleção, nós ia falar sobre o Tite. Mas como é técnico da salvação, nós vamos falar sobre o autor da salvação. Livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo, escrito para a igreja em Roma, no capítulo 3, versículo 21 ao 26, 3 versículos extraordinário que se você compreendê-lo, você vai ter uma vida impactada para viver cada dia bem pertinho de Jesus. Diz a palavra, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. No 24, ele diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e amigos, você já imaginou você tendo uma dívida tão grande com alguém que você contraiu uma dívida enorme com alguém e de repente você simplesmente é chamado para um acerto de contas e você não ter com o que pagar? Então você chega diante daquela pessoa, olha, ele diz, eu não tenho com o que pagar, então você vai ter que disponibilizar alguma coisa para que essa dívida seja saldada. Assim, você não tendo com o que pagar, muitas vezes você pode ser preso, você pode ser privado de algum objeto de valor que você tenha, empenhorado algum objeto, uma casa, um terreno, um veículo, coisa dessa natureza. Pela justiça, por ser você devedor. Agora, quando nós viemos para a Bíblia para falar sobre justificação, a justificação é um termo técnico da teologia sobre como Deus justifica o homem. Nada mais do que isso. E o que é justificação? Justificação é o ato pelo qual Deus declara justificado ou justo aquele que crê em Jesus Cristo. Como que dizendo, toda a sua dívida foi saldada por alguém, foi paga por alguém. E neste caso, a dívida é paga pelo próprio Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então, quando você crê em Cristo Jesus como o seu Salvador pessoal, quando você o aceita como seu Salvador, as pessoas muitas vezes elas ficam bastante pensativas quando elas vão a um templo religioso de crentes e que no final se faz um apelo, quem quer receber a Jesus como Salvador? Eles ficam, mas por que receber Jesus como Salvador? Quem quer crer em Cristo Jesus como seu Salvador, simplesmente naquele momento é dado a você a oportunidade de crer em Cristo para que você também possa ser justificado, pagar as suas contas. Enquanto você não tomar um posicionamento de crer em Jesus, a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o ato de você crer, a gente diz, levante uma das suas mãos, vem aqui à frente, vamos orar por você. Estamos dando a você a oportunidade de ser justificado. Nada mais é do que isso. É uma oportunidade. Ok? Dado a isso, voltamos para a definição da justificação, que é o ato pelo qual Deus torna justo ou justificado ou justo,
a pessoa que crê em Cristo Jesus como seu Salvador. Isto é justificação. Agora, a justificação, ela precisa da justiça. Você está num tribunal de justiça. E você é devedor. Se você vê o versículo de número 23, diz: pois todos pecaram. O que nos faz devedor para com a justiça de Deus é o pecado. Todos pecaram. Então, quando eu e você cometemos pecado, e Salomão disse que não há homem que não peque, quando eu e você cometemos pecado, nós infringimos a justiça de Deus. E ao infringir, ao transgredir a justiça de Deus, nós somos passíveis de receber aquilo que a justiça demanda. E disse que o salário do pecado é a morte. Então, ao cometer o pecado, nós quebramos a justiça de Deus, infringimos a justiça de Deus, somos passíveis de uma punição, e a punição é a morte. E a Bíblia também disse: todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, em outras palavras, todos, não tem aqui judeu, não tem aqui gentil, estamos todos no mesmo balaio. Todos pecaram. Então, logo, todos nós, ao pecar, quebramos a justiça de Deus, estamos passivos a sermos condenados pelo nosso pecado. Então, se submeter as nossas vidas à justiça de Deus, então nós seremos culpados. Não pense que você tem justiça própria para comparecer diante de Deus. Alguns dizem: bom, eu baseio a minha justiça ou a minha justificação diante de Deus através das boas obras que eu pratico. Não. Não existe como você equilibrar a balança do pecado com boas obras. Não há como você equilibrar esta balança. O pecado é a maneira pela qual quebramos a justiça de Deus. As boas obras, elas não têm poder justificativo para aplacar o castigo da justiça de Deus. As boas obras nada mais é que boas virtudes que eu, como um ser humano, faço. São obras humanitárias. Até as feras se amam. Não se esqueçam disso. Agora, a questão é o pecado. O que quebra, o que destrói e acaba com a justiça de Deus é o pecado. E eu e você, ao cometer o pecado, transgredimos isto. E ao transgredir isto, nós somos passivos de um castigo. Outros dizem: eu me justifico pela lei. A Bíblia diz que pela lei ninguém é justificado, porque a lei não tem poder algum de justificar ninguém. Você cometeu um crime, você é julgado pelo código da lei. Então você roubou ou furtou aí alguma coisa, e de repente você é levado diante de um tribunal, e ali você vai ser julgado pelo Código Civil. Então, lá no Código Civil está dizendo: se roubou, tem que cumprir 3 anos de cadeia. Bom, como é que você vai se justificar? A lei diz isso. Claro que nós tivemos uma aberração esses dias atrás aí, do que fizeram com a Constituição diz uma coisa, porém aqueles que deveriam cuidar e guardar a Constituição fizeram outra coisa, passando por cima, rasgando a Constituição e fazendo algo que não deveria ser feito. Mas isso é uma questão para o jurista, não para mim. Pois bem, segundo a lei de Deus, você não tem condições de se justificar por ela. Porque a lei, ela não muda o seu passado, não muda o seu presente e também não vai mudar o seu futuro. Se você cometeu algo no passado, a lei te julga por aquilo agora no presente e te condena ou te castiga por algo para que você vai cumprir no palmilhar da vida. Entendeu? Agora, o que a lei fez? A lei simplesmente serviu de um testemunho, que a justiça de Deus viria para que fosse colocada sobre os homens. Não somente a lei estava dizendo: errou, será condenado.
mas também os profetas. Agora, a palavra profética nos dá mais esperança do que a lei. A lei é o código de julgamento. A palavra profética é a esperança de que a justiça de Deus pode ser satisfeita por um meio. Entendeu? Então os profetas, quando se apresentam, eles estão profetizando sobre algo que haveria de acontecer num futuro próximo, que satisfaria a justiça de Deus e que o homem então poderia usufruir a justificação. Esses dois elementos são testemunhos. A lei testemunha o meu pecado, o profeta testemunha a possibilidade da vinda de alguém para satisfazer a lei e me dar uma certa esperança. Valeu? Entendeu? Agora, a justiça de Deus, ela precisa ser satisfeita. E como Deus vai satisfazer essa justiça? Pois bem, ele fez um meio de justificação. Bom, a lei está quebrada, o mandamento está quebrado, a justiça de Deus está quebrada, então está um escangalho todo no tribunal de Deus. Juridicamente, eu e você não temos condições alguma de sermos justificados. Estamos diante do tribunal somente para receber a condena e nada mais. Porém, Deus, sabendo que o homem é impotente, a lei é impotente e o homem também, para produzir justificação, o que faz Deus? Deus toma uma dianteira. Deus, ele traz um meio pelo qual o homem pode ser justificado. E qual é o meio? Olha o versículo de número 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Que justiça de Deus é essa? Como eu não poderia me justificar, como a lei não poderia me justificar, Deus provê o meio da justificação. E Paulo apresenta este meio de justificação. Ele disse que é mediante a fé em Jesus Cristo. Você só pode ser justificado dos seus pecados, dos seus erros diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o meio. Ele é o meio. A sua vida presente e a sua vida futura, ela só pode ter uma condição de virtudes louváveis diante de Deus sobre aquilo que você decide sobre Jesus. Viu aqui que é muito claro, neste versículo 22, quando ele disse, mediante a fé em Jesus Cristo. Crer em Jesus é o único meio de você ser justificado. Se não crer em Jesus, não há justificação. Significa que você vai enfrentar o tribunal de Deus carregado com todos os seus erros. E se você for justificado por Cristo, você vai estar diante de Deus, num tribunal também, porém os seus pecados não sobre você, mas sobre Jesus. Entendeu? É importante você crer que esta justificação é para todos. Não há distinção. Grande, pequeno, gordo, magro, brasileiro, baiano, é para todos. A justificação é para todos. Não é para sangue azul e nem para sangue vermelho. É para todo ser humano, porque todos pecaram. Agora, nem todos querem ser justificados por Jesus. Uns querem ser justificados pelos seus atos, outros querem ser justificados pelas suas boas obras, outros mais querem ser justificados pela lei, outros querem ser justificados pela sua religião. Mas a Bíblia está sendo clara para você e para mim. Não tem justificação pelas obras, não tem justificação por atos de virtudes, não tem justificação pela lei, não tem justificação pela religião. Único meio de justificação, crer em Jesus Cristo. Ah, mas eu não quero. Ah, paciência, fazer o quê?
Eu não quero, eu quero outro meio. Para mim tem que ser diferente. Bom, este é o meio que Deus proveu. Se você queira ou você não queira, eu acredito que você deveria querer, porque enfrentar o juízo de Deus sem Jesus é condenação na certa. Todos pecaram. Você já imaginou você comparecer diante de Jesus, diante de Deus, desprovido de um advogado para ser julgado? Não era melhor você tomar logo uma decisão? Bom, tem que crer em Jesus? Jesus é a tábua da salvação para você e para mim. A boia que flutua enquanto estamos aí morrendo afogados no pecado, pula sobre ela, abraça ela, porque é por ele que eu e você podemos ser justificados. Essa justificação é por meio da fé em Jesus Cristo, essa justificação é para todos, todos estamos na mesma condição. Ou somos justificados por Jesus, ou não somos justificados. Todos estamos na mesma condição. Como que eu faço, pastor, para ser justificado? Crê em Jesus. É a coisa mais simples. Como assim? Creia que ele morreu na cruz do Calvário em seu lugar. Abra o seu coração e confesse a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E você imediatamente, este episódio de jurisprudência é favorável para você. Ok? É o precedente da lei. Qual é o precedente da lei? Que ele justifica por intermédio do seu sangue. E a todos. Agora, a justificação tem um preço. Tem um preço. O preço, na verdade, não é para nós. O preço ficou do outro lado. Você vai, por exemplo, você tem uma causa para ser defendida diante de um juiz. E você contrata um advogado. Não é assim que basicamente acontece no mundo jurídico? Você procura um advogado, o advogado diz, olha, essa sua causa tem isso, 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 tem um valor X. Aí você então contratou aquele advogado. Você paga aquele advogado o valor que ele pediu, para que ele venha defender a sua causa. E aí, naquele dia, ele vai diante do juiz fazer a defesa da causa que lhe compete. E ali o juiz analisa as ponderações, a argumentação, o ancoramento no Código Civil, ou quem sabe até na Constituição, e dá então o seu falho jurídico. O falho jurídico pode ser favorável, como pode ser não favorável. Mesmo que você for condenado, você tem que pagar as custas do advogado. Esta é uma realidade. Ele vai receber. Agora, a diferença aqui na justificação é que você não paga nada. Tem um preço, mas você não paga nada. Quem paga é o seu advogado. Você já imaginou um advogado que paga a sua causa? Que você chega diante dele e diz, olha, pequei, roubei, adulterei, forniquei, sou idólatra, sou orgulhoso, sou isso, sou aquilo, e tantos outros pecados que você pode colocar aí. E você diz, o que é que pode ser feito? Ele vai olhar para você e dizer, eu pago a sua dívida, eu pago a sua conta. Aí você diz, mas é bom demais para crer num negócio como esse? É gratuitamente, teve um preço. O preço da justificação, diz aqui, o versículo 24, sendo justificado gratuitamente, de grátis. Gratuitamente. Você já imaginou um negócio desse? Gratuitamente. Sem pagar absolutamente. Por sua graça. Você é justificado gratuitamente pela graça do próprio Deus. Em 1 Pedro 5,10 diz, mas o Deus de toda graça, de todo favor. Ele sabia que você não tem condições de pagar coisa nenhuma, ele mesmo foi lá e pagou o preço. Jesus, morrendo na cruz do Calvário, é o preço da sua justificação. Pagando por você, mediante a redenção. Não somente, pagou gratuitamente a sua justificação, mas através da sua graça, através da sua morte, ele te redimiu, mediante a sua redenção. O que é a palavra redenção? É um outro término técnico da salvação.
Redenção significa comprar pagando o devido preço. Ele te comprou. Quando você aceita o sacrifício de Jesus como seu Salvador e confessa Ele como seu Senhor, Ele está, naquele momento, tornando a sua justificação uma realidade permanente. Permanente. Isso é de graça e você passa a ser dele. Este é o único requisito. Você será meu para sempre. Eu estou te redimindo, você será meu. Aí você escolhe. Você quer ser de Jesus ou você quer ser dos pecados? Entendeu? Tem mais outra questão que eu queria aqui lhe comunicar. Como que foi a efetuação desta justificação? Foi de uma forma propiciatória. Deus se tornou propício em Cristo Jesus para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem em Cristo. É simples assim. Então, neste exato momento, neste momento em que estamos aqui, fazendo essa dissertação simples com você, você pode ser justificado. Você tem uma conta, não vai esquecer isso. Não se deixe enganar. Não se deixe ter um auto-engano, pensar que você é bom. Você não é bom. Eu não sou bom. As pessoas se equivocam. Não, eu sou bom. Que bom, nós não somos bons. Como é que nós somos bons? Se nós fôssemos bons, Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós. Que bondade há na gente. Nós podemos até, durante o dia, praticar algo bom, mas isso não é o natural da nossa própria natureza. Não, podemos dar um marmitex para alguém na hora do almoço por estar com fome, mas no final do dia podemos tirar 10 marmitex de alguém através de um negócio, através de um engano. Né? Podemos falar a verdade sobre uma pessoa de manhã, mas também mentir o restante do dia sobre a vida de outras pessoas. Somos assim. Somos maus. E muitas vezes somos até malignos por dentro. Então não há nada de bondade em você. Esquece isso. Desce desse pedestral. Baixa a bola, o Valdemar, porque você não é bom, e nem eu também. Somos pecadores. Pecadores que precisam ser justificados. Deus sabia disso? Sabia. E mesmo assim, Ele enviou Jesus para morrer pela gente. E por que Ele fez isso? Amor. Ele te ama. Ele não te ama por você, Ele te ama por Ele mesmo. Por Ele mesmo. Eu e você não somos merecedores do amor dele. E Ele também sabe disso. Mas porque Ele é amor, Ele nos ama. E por Ele ser amor, Ele quis nos justificar. E para nos justificar, Ele matou o Filho dele na cruz do Calvário, para que por meio dele, eu e você, ao crer em Cristo, podemos ser justificados. Você diz, poxa, este é Deus. E Ele vive a captura da tua vida. E nesta manhã o Espírito Santo fala ao teu coração. Você pode até viver sem Cristo, mas você não pode morrer sem Ele. Você precisa dele, hoje, agora, neste exato momento. E ser justificado. E comparecer diante de Deus naquele dia, sem ter que enfrentar um juízo, aonde a condenação será uma certeza, mas ir à presença de Deus e dizer, Cristo morreu por mim e pelo seu sangue, fé nele, eu fui justificado. E Deus não muda uma vírgula na sua justiça. Deus não é um Deus variável. Ele só tem duas sentenças, justificado ou condenado. A escolha é tua nessa manhã. Nós vamos orar neste momento e eu espero que você tenha entendido a razão da justificação. Só por intermédio de Jesus. Só por intermédio dele. Oramos ao Senhor, Pai, no nome de Jesus. Viemos diante da tua presença. Queremos te agradecer pela tua grandeza, pelo teu amor e bondade, pela maneira como o Senhor administra esta tão grandiosa bênção para todos nós nesta terra.
que através de Cristo Jesus nós podemos ser justificados de todos os nossos pecados, tanto os pecados preguiçosos, como os pecados atuais e os pecados futuros que porventura virão acontecer. Senhor, graças te damos por não ter nos abandonado ao nosso próprio destino, mas prover para nós uma porta de salvação, uma porta de escape. Prover através da tua própria graça e nos convidar gratuitamente para sermos justificados. Muito obrigado, meu Senhor. Te peço que alcance nesta hora, Espírito Santo, alcance todos esses corações que estão conosco nesta manhã e os abençoe de uma forma plena por Cristo Jesus, nosso Salvador.